Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas do YouTube que nos acompanham, o meu fraternal abraço, rogando a Deus, Pai de toda bondade, de toda misericórdia, de toda justiça, a Jesus, nosso Mestre incondicional das nossas vidas, a Maria Santíssima, que nos envolvam em energias benéficas, renovadoras, restauradoras para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, energias de coragem, de bom ânimo, e que estas energias possam alcançar os nossos entes queridos, os nossos entes amados, que residam conosco, que residam em outras cidades, em outras casas, que residam no plano espiritual, aos nossos entes queridos desencarnados, que eles possam ser alcançados e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame muitas bênçãos sobre todos nós, sobre aqueles que estão passando por provações, por tribulações, pela doença do Covid, ou aqueles que estão internados na Santa Casa de Misericórdia, que eles possam ser amparados, fortalecidos, restaurados, assim também como Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar, fortalecer, revigorar as equipes médicas, as equipes de enfermagem, aqueles que atuam na área da saúde, enfim, todos que estão trabalhando pela coletividade para que possamos transpor estes momentos de forma mais amena, né? Que Deus possa continuar nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e escolhemos para hoje o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconcilia-te com o teu adversário e o sacrifício mais agradável a Deus. O capítulo ainda fala do argueiro na trave do olho, não julgueis para não ser julgados, mas vamos aqui nos deter no início, né? Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha e Mateus, evangelista, vai anotar: bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Kardec, inclusive, vai perguntar no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E a espiritualidade superior vai dizer que é benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as faltas alheias, né? Benevolência, indulgência e perdão é o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Jesus vai dizer lá, né? Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram contra vós, vosso Pai Celestial, que está nos céus, também perdoará os vossos pecados, perdoará as vossas ofensas. Ora, todos nós temos inúmeras imperfeições, todos nós erramos. Se não erramos agora, erramos no passado, porque não existe santo sem passado. O santo de hoje foi um pecador outrora. E o pecador de hoje será um santo
um Espírito Santo purificado no futuro. Então todos nós erramos. Mas o erro não nos deve paralisar. O erro deve nos mover para a frente. E nós nos lembramos de uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, muito cara ao meu coração, que nos fala da mensagem de Jesus para todos aqueles que erram. Ela é intitulada Onde Estiver Jesus. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, faltas apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Então, Jesus espera de nós a bondade, a benevolência. Espera de nós o perdão das ofensas. O perdão é uma decisão. É uma decisão que devemos ter para com todos aqueles que porventura nos agridam, porque eles estão nos ajudando a resgatar uma dívida do passado. Está lá no Livro dos Espíritos que a lei de Talião, do dente por dente, olho por olho, ela não deve ser aplicada por nós, mas ela é aplicada pela lei de ação e reação, que vai nos alcançar no tempo e no espaço as faltas que nós cometemos contra o outro. E as circunstâncias, as adversidades e muitas das vezes, infelizmente, aqueles menos avisados serão como que instrumentos da justiça divina para nos cobrar uma falta e um erro do passado. Mas lembrando sempre que Deus é infinita bondade, infinita misericórdia e infinito amor. E Ele vai nos permitir pagar em parcelas pequeninas, pequenos resgates diluídos ao longo do tempo, os erros clamorosos que adquirimos por atacado no passado. Então, nós devemos perdoar as faltas que cometem contra nós, e Deus nos perdoará os nossos pecados. Aliás, está na oração do Pai Nosso, onde nós evocamos a Deus como Pai Nosso, Pai de todos nós. Nos colocamos como irmãos, uma grande irmandade. E nós dizemos lá: perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores, né? E Jesus também orientou. Lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que se o vosso irmão pecou contra vós, ide em particular, a sós com ele, e falai com ele. Se ele vos atender, você terá ganho o vosso irmão. E aí aproxima-se Pedro e pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? E aí Jesus vai lhe dizer: não vos digo que perdoarei até 7 vezes. Porque Pedro pergunta: perdoarei 7 vezes, né? E Jesus fala: não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas a 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão infinito, o perdão ilimitado. Então, Kardec nos coloca que a misericórdia é o complemento da brandura, da doçura, porquanto se o ser não for misericordioso,
não poderá ser brando e pacífico, não poderá ser manso, ser doce. Então, as virtudes, elas se conjugam para nos ajudar a nos livrarmos das nossas imperfeições. Qual imperfeições? O egoísmo, o orgulho, né? A arrogância. Então, a misericórdia é um complemento da brandura. E o ódio e o rancor, nos fala Kardec nesta mensagem, eles denotam alma sem elevação, alma sem grandeza. Isto me faz lembrar aquela fábula de que dois viajantes, né, provavelmente beduínos, caminhavam no deserto, eram dois amigos, um mais novo e o outro mais velho e mais sábio. Andavam pela estrada. Num determinado dia, eles discutiram sobre uma questão. E o mais novo, o mais jovem, afoito, deu um tapa no rosto do amigo mais velho. Naquele momento, o amigo parou e escreveu na areia: hoje o meu amigo me deu um tapa no rosto. E continuaram a caminhar. No dia seguinte, aconteceu que o viajante mais velho pisou num terreno de areia movediça, né? No deserto há aquelas areias que se movem e que acabam sugando quem cai ali naquele terreno. E aí o mais novo o retirou, o salvou, jogou uma corda e o puxou. E aí o mais velho, recuperado do susto, refeito, ele abaixou-se e escreveu numa pedra que estava lá à beira do caminho: hoje o meu amigo salvou a minha vida. E aí o viajante mais jovem perguntou ao amigo por que num determinado momento ele escreveu na areia e em outro ele escreveu na pedra. Então o mais velho explicou ao mais jovem que as ofensas nós devemos relevá-las, as ofensas nós devemos perdoá-las, e os atos heróicos de bondade, de generosidade, o bem, nós devemos escrever na rocha, para que fique marcado para sempre e sirva de inspiração para os outros. Então, a alma elevada, mais sábia, perdoa todas as ofensas. Porque Jesus vai dizer: ai daquele que não perdoar aos seus ofensores, ai daquele que não perdoar aos seus devedores. Porque se ele não for condenado pelos homens, o será por Deus. O será por Deus. Jesus quer nos dizer que nós não devemos revidar o mal com o mal. Não. Pagar o mal com o bem, para que o mal cesse. Não resistir ao mal é não propagá-lo. Não pagar com a vingança as ofensas. Pagar com o direito. Chamar o direito, né? Para nos assistir as instituições que cuidam, né? Quando nós temos o nosso direito violado, vamos solicitar que elas atuem. Aliás, Jesus fala isso, né? Ele fala que primeiro você vá e tente ter um entendimento em particular com a pessoa. Se não for possível, leve uma testemunha que vá, logicamente, te proteger, que vá depois dizer que você apenas cobrou um direito, que você não ameaçou. E se isso não for possível, que você leve o caso até o juiz,
Paulo de Tarso, numa das suas cartas, das suas epístolas aos Coríntios, fala sobre isto, sobre o direito, né? E Jesus vai nos dizer também: reconcilia-te o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais colocado em prisão. Digo que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo, né? Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, o perdão, ele é regra geral do bem. Ele vai ter um efeito material e um efeito espiritual. Como nós sabemos, o espírito é imortal. Então, aquelas dissensões que não resolvermos em vida, levaremos para a pátria espiritual. E dependendo da gravidade, né, teremos no próprio corpo o efeito daquele ressentimento que alimentamos. Por isso que Jesus nos fala, né, que perdoai as ofensas. Não carregueis mágoa na consciência, para que a consciência não te conspurque o corpo e você vá ter uma doença, um problema de saúde em virtude de uma mágoa, de um ressentimento, né? E se levarmos dessa para outra vida inimizades, estas inimizades, infelizmente, se encontrarão conosco mais cedo ou mais tarde, porque é da lei de Deus que todos nós nos reconciliemos uns aos outros. Muitas das vezes os casos de obsessão, né, em que o encarnado está tendo uma influência perniciosa, desconfortável de um desencarnado, ela é o resultado de um equívoco do passado. Então é necessário o perdão de ambas as partes, para que se apazigue aquela dissensão, aquele problema. E Deus, que é o Deus de misericórdia, que é o Deus de amor, fará com que cada um, no seu devido momento, arque com as consequências do dano que tenha causado. Todos nós pagaremos à vida os danos que houvermos causado. Então, daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último centavo, né? Todos nós temos equívocos, todos nós tivemos erros, mas Deus é Deus de bondade, de amor e de misericórdia. E a perfeita justiça nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. Emmanuel nos fala isso. A perfeita justiça nunca se expressa sem a devida e perfeita misericórdia. Abre-nos a todos o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate, de reajuste, de burilamento e de ascensão, né? E nesse capítulo nós temos também mais uma orientação de Mateus, que Jesus nos fala que quando você for pôr a sua oferenda no altar, que era o costume da época, né? Vos lembreis, perguntai à vossa consciência se o seu irmão não tem algo contra vós. Deixa a tua dádiva no altar e antes vá reconciliar com o vosso irmão e depois voltai a oferecê-la. Lembrando que a maior oferenda que podemos oferecer a Deus é
a misericórdia é o perdão daqueles que nos ofenderam. Isso nos faz lembrar uma história maravilhosa que aconteceu com Chico Xavier. Todos nós sabemos que o Chico tinha um carinho especial para com todos os animais. Gatos, cachorros apareciam na sua casa, ele cuidava. E aconteceu de, numa ocasião, ao chegar do trabalho na fazenda Modelo, quando ele abriu o portão, apareceu ali um cachorrinho arrastando a pata de trás e todo machucado. O aspecto do cachorro é de que ele fora vítima de um atropelamento. E o Chico então colocou para dentro, começou a cuidar do cachorrinho com todo carinho, e o cachorrinho melhorou um pouco e retribuía o carinho do Chico, né, com lambidas e afagos, né, e pulava no seu colo. O cachorro estava com a saúde muito debilitada e o Chico comprou cobertor, remédios, né, para abrandar as dores do animal. E durante muito tempo o Chico foi cuidando e este cachorro dando trabalho adoentado. Todas as noites, olha, o Chico trabalhava de 7 da manhã às 18 horas. Depois, ele não ia para casa, ele ia para o centro espírita fazer os seus estudos, o seu evangelho. Depois que ele retornava para casa. Então, ele ia cuidar desse cachorro muito de noite. Isto se repetiu por muito tempo. Até que, numa determinada noite, o Chico, chegando em casa, estranhou. Não ouviu o latido do cachorro, como sempre ocorria. Então, quando ele acendeu a luz, viu que o cachorro estava agonizando. O cachorro estava morrendo, né? Então, ele aproximou-se com lágrimas e afagou o cachorro, que suspirou profundamente e morreu. Passado ali algumas semanas, uma das irmãs do Chico trouxe a ele uma informação, né? Ela chegou para o Chico e falou assim: olha, Chico, eu tenho uma coisa para te contar. A morte do cachorro aleijado não foi natural. Ao ouvir isto, o Chico perguntou: mas como, né? O que foi que aconteceu? E aí a irmã do Chico falou: pois é, meu irmão, nossa vizinha morria de dó por ver você chegar tarde da noite, cansado, após tanto trabalho e ter que cuidar daquele cachorro esquisito e doente. Então ela resolveu apressar, né, o desencarne do cachorro, né? E deu para ele um veneno num pedaço de carne. E a irmã do Chico falou: e olha que eu não estou caluniando, não. Foi ela mesma quem contou. Então o Chico, constrangido ali, levantou as mãos para o alto e falou: valha-me Deus, não me diga uma coisa dessas, que tristeza, né? Nem sei o que dizer. O Chico chorou. E a irmã, vendo nesse estado, achou que as lágrimas poderiam ser, assim, de raiva, de mágoa pela vizinha. Mas o Chico não tinha raiva, mas ele ficou triste, né? Ele ficou, assim, sentido com aquele fato, né? E o Chico tinha o trabalho dele de conexão com a espiritualidade superior, de recebimento das mensagens. E o benfeitor espiritual que coordenava ali o trabalho do Chico era o Emmanuel. Então o Emmanuel disse para o Chico e falou assim: olha, Chico,
esta mágoa, essa tristeza por conta da morte do cachorro, ela está dificultando o nosso trabalho. E aí o Chico fala assim, e o que eu posso fazer? E aí o Emmanuel disse assim, Chico, você tem que dar uma grande alegria a essa vizinha. E o Chico se espantou. Mas, Emmanuel, foi eu que sofri, né? Eu que fui, assim, de certa forma, afetado pela atitude dela, né? E o Emmanuel explicou. Olha que isso é muito importante. O Emmanuel explicou que a receita era de Jesus. Fazei o bem àqueles que vos aborrecem. Pagai o mal com o bem. O Emmanuel disse, a receita é de Jesus. Então o Chico ficou pensando, e obediente a Jesus e ao Evangelho, né? A orientação de Emmanuel, ele foi lá conversar com a vizinha e perguntou para a vizinha o que ela gostaria de ganhar, né? O que a faria feliz. E a vizinha disse que ela gostaria muito, que ficaria muito feliz se ela tivesse uma máquina de costura. Então o Chico comprou a máquina de costura para a vizinha e pagou em muitas parcelas, dividido, né? Porque o salário dele era pequeno. Quando a vizinha viu o entregador chegar com a máquina de costura, ela foi até o Chico e o abraçou com tanta felicidade, com tanta ternura, que uma luz desprendeu do coração daquela vizinha, que a envolveu da cabeça aos pés e foi na direção do Chico. E o Chico recebeu aquela energia positiva e se sentiu assim liberado da mágoa terrível, né? Então vejamos, ó, pagar o mal com o bem. A receita é de Jesus, a receita é de Emmanuel e ela é receita de saúde, de harmonia para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso psiquismo, para o nosso espírito. Então, quando tivermos um problema com alguém, que possamos tentar resolver. E há uma técnica, né, que fala da liberação dessas energias de mágoa. Nós vamos resumir aqui, né? Elevar o pensamento a Deus. Deus, Pai de bondade, amor e misericórdia. Jesus, nosso Mestre. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos alguém da sua família, dos seus parentes e antepassados, com fatos ou ações, desde o início da criação até o presente momento, eu peço o seu perdão. Limpe em mim estas energias. Limpe para que tudo se libere e purifique de todas as memórias, de todos os bloqueios, dessas energias negativas. E aí dizemos as palavras: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eleva o pensamento a Deus, a Jesus, peça que se mude aquelas energias, que elas se transformem em luz. E aí falamos as palavras: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. O perdão é bênção. Bênção para quem dá e para quem recebe. O perdão é a orientação de Jesus, é a orientação de Deus, porque todos somos irmãos e todos nos reuniremos numa grande família, mais cedo ou mais tarde.
Muita paz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Abraço fraterno a todos e todas do canal.